Seguir Jesus sem comparação. Como vencer a comparação espiritual e focar no meu chamado com Jesus? Seja muito bem-vindo ao Semente da Fé, onde diariamente a palavra de Deus encontra espaço para florescer em corações dispostos. No Evangelho de hoje, nos últimos versículos do capítulo 21, Jesus nos ensina algo profundo com uma conversa simples. Pedro pergunta a respeito de João, querendo saber qual seria o destino daquele outro discípulo. Mas Jesus responde com firmeza: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tu, segue-me. E isso nos leva à pergunta de hoje: como vencer a comparação espiritual e focar no meu chamado com Jesus? Talvez você esteja se medindo com outros, mas hoje, Deus quer te lembrar: seu caminho é único, e seu chamado, intransferível. A leitura bíblica de hoje está em João 21, versículos de 20 a 25 e diz assim: Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que se reclinara no peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tu, segue-me. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. Reflexão: Pedro tinha acabado de ser restaurado por Jesus. Ouviu 3 vezes: apacenta minhas ovelhas, como uma forma de cura e envio. Mas bastou dar alguns passos para olhar para trás e perguntar: Senhor, e quanto a ele? Quantas vezes não fazemos o mesmo? Deus fala conosco, nos chama, nos envia, e imediatamente olhamos para o lado. Comparamos nossa caminhada, nosso ritmo, nosso fruto. Mas Jesus responde com clareza: que te importa? Não é desdém, é foco. É como se ele dissesse: eu tenho uma história com ele, mas tenho outra com você. E sua única responsabilidade é me seguir. Você tem gastado mais energia olhando para a caminhada dos outros do que para sua própria missão? A comparação paralisa, mas o chamado de Jesus impulsiona. O foco de Jesus é claro: tu, segue-me. Essa é a essência da vida cristã. Não é competir, é seguir. Não é medir resultados, é obedecer. Quando nos distraímos com o que os outros fazem, ou deixam de fazer, deixamos de ouvir a voz do nosso pastor. Cada um tem um ritmo, uma missão, uma forma de glorificar a Deus. E Jesus termina o Evangelho dizendo que fez tantas outras coisas que o mundo não poderia conter os livros. Isso nos mostra algo: o que não foi registrado é tão valioso quanto o que foi, porque a obra de Jesus continua em cada um de nós. Sua história com Deus não precisa parecer com a de ninguém. Ela só precisa ser verdadeira. Você tem tentado imitar chamados, ou obedecer ao que Deus tem falado ao seu coração? O mundo pode não entender seu processo, mas Jesus está escrevendo a sua história. Pedro se tornou uma coluna da igreja. João se tornou o evangelista do amor e da eternidade. Cada um com sua jornada, mas ambos com o mesmo foco: seguir Jesus. E é isso que o Senhor deseja de nós: que deixemos de lado o olhar de comparação, de disputa, de performance, e foquemos em ouvir a voz do Mestre e obedecer, passo a passo. Não importa se seu caminho parece menor, mais lento ou mais escondido. A pergunta é: você está seguindo? A comparação é a armadilha da vaidade espiritual. Mas o chamado de Jesus é libertador: tu, segue-me. Você está esperando a aprovação externa, ou obedecendo à voz interna do Espírito? Quem segue Jesus com sinceridade já está no caminho certo, mesmo que outros não vejam. Oração: Senhor Jesus, livra-nos da armadilha da comparação. Ensina-nos a valorizar o chamado que Tu mesmo colocaste em nossas mãos. Dá-nos um coração fiel, constante, sensível à Tua voz. Que possamos seguir-Te, mesmo quando não entendermos os caminhos dos outros. Que nossa única preocupação seja Te obedecer com amor, humildade e verdade. Escreve a nossa história para a Tua glória. Amém. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém que está se sentindo desvalorizado na caminhada da fé. Siga-nos e inscreva-se no canal Semente da Fé.
Ative o sininho para receber todos os dias palavras que reorientam o coração. Lembre-se, Jesus não te chamou para competir, ele te chamou para seguir. E seguir é o que importa. Até o próximo vídeo.